Vamos lá, pessoal, outro conteúdo bastante recorrente em provas de concurso, bastante comum, muito comum a gente perceber esse tipo de conteúdo quando a gente está falando de planejamento estratégico, quando a gente está falando de ferramentas de planejamento estratégico. Então, de novo, localizando o nosso estudo, estamos lá no planejamento estratégico, estudando algumas ferramentas de planejamento estratégico, certo? Quando ele coloca lá no seu edital, ele pode colocar tanto como matriz SWOT, análise SWOT, matriz fofa, análise fofa, como ele pode colocar como ferramentas de planejamento estratégico. E aí você já sabe do que ele está falando, você já tem mais ou menos noção. Sempre, pessoal, que ele coloca no nosso edital ferramentas de planejamento estratégico e coloca a matriz SWOT, ele vai cobrar a matriz SWOT, certo? A gente vai entender ela na aula de hoje e depois eu vou fazer alguns exemplos de exercícios aqui para que a gente possa perceber mais ou menos como elas aparecem, como eles aparecem na nossa prova, tá? Então aqui, de maneira geral, planejamento estratégico, estudando as ferramentas. Essa é a principal ferramenta de análise situacional. Quando a gente for estudar as etapas do planejamento estratégico, uma das etapas é a análise situacional. É a análise da relação da organização com o ambiente. Para fazer essa análise situacional, eu utilizo algumas ferramentas. A principal delas, a matriz SWOT ou matriz fofa, certo? Alguns conceitos são fundamentais para que a gente possa matar essa matriz fofa. A matriz SWOT, ela é a matriz que vai relacionar o ambiente interno com o ambiente externo. Ambiente interno é tudo aquilo que influencia no negócio da organização e a organização tem poder de alterar. O ambiente interno é tudo aquilo que influencia no negócio da organização e a organização tem poder de alterar, é composto por suas fraquezas e suas forças. O ambiente externo é tudo aquilo que influencia no negócio da organização e a organização não tem poder de alterar, é composto por suas ameaças e suas oportunidades, certo? Então, com extrema clareza, a gente consegue definir o que é ambiente externo e o que é ambiente interno. Só que a matriz SWOT é uma matriz de análise situacional prescritiva, o que significa dizer que serve para qualquer tipo de organização. Qualquer organização, ao cruzar sua fraqueza com ameaças, tem que utilizar a estratégia de sobrevivência. É isso que a matriz SWOT diz. Porém, o que é ameaça para uma organização não necessariamente será ameaça para qualquer organização. Vou dar um exemplo para você. Vamos falar sobre o dólar. Dólar em relação ao real. Real desvalorizado em relação ao dólar. Se eu estou falando de cotação, eu estou falando de ambiente externo. Se eu não sou Banco Mundial, se eu não sou Banco do Tesouro Americano, nem Banco do Brasil, nem o Banco Central no caso, eu estou falando de ambiente externo, certo? Então tudo aquilo que influencia no meu negócio e eu não tenho poder de alterar. Dólar valorizado em relação ao real, real desvalorizado em relação ao dólar. Se eu exporto vendo em dólar, é uma ameaça ou uma oportunidade, pessoal? Uma oportunidade para o meu negócio. Eu estou vendendo mais. Bom, agora mantenho o mesmo conceito, dólar valorizado em relação ao real e eu importo, eu ganho em real, mas compro em dólar. Isso é uma ameaça ou uma oportunidade? No caso aqui, uma ameaça, certo? Tá mais difícil para eu gerir o meu negócio. Então, logo de cara você tem que compreender, é uma matriz de análise prescritiva, serve para qualquer organização. Porém, a composição dos quadrantes de fora depende de que organização eu estou falando. O que é ameaça para uma pode não ser ameaça para outra, assim como o que é fraqueza para uma pode ser força para outra, certo? Bom, então entendido os quadrantes de fora, a gente vai para os quadrantes de dentro, os quadrantes mais importantes. Vamos lá. Para que você possa matar esses quadrantes, eu peço que você utilize um exemplo como ambiente interno, as matérias que você manda bem e as matérias que você manda mal, certo? Um ambiente interno, as matérias que você sabe e as matérias que você não sabe. Você percebe que influenciam no seu resultado na hora da prova e você tem poder de mudar, você tem poder de alterar. Se você não sabe determinado conteúdo, você pode estudar mais,
certo? Então aqui eu tenho a percepção de fraquezas. Então fraqueza das matérias que você não sabe bem, força das matérias que você sabe bem. Ambiente externo seriam as questões de prova. Você não pode controlar que questões de prova elas vão vir para a gente. Então a gente está falando de ambiente externo. Ameaças, questões difíceis, oportunidades, questões fáceis. Então, tem esse exemplo na cabeça, ambiente externo, as matérias que eu sei e que não sei, ambiente externo, as questões de prova, e aí você faz os cruzamentos. Quando você, em matérias que você não sabe muito bem, fraquezas, encontra questões difíceis, qual é o seu comportamento? Qual é a estratégia que você deve utilizar? Não zerar, certo? Vou fazer as questões aqui, mas eu não quero zerar. Estratégia de sobrevivência. Então, quando uma organização perceber que existe uma ameaça externa em relação a algum ponto fraco seu, ela vai utilizar a estratégia de sobrevivência. Depois eu vou dar exemplos de estratégia de sobrevivência, mas fiquem tranquilos. Bom, as mesmas questões difíceis dessa vez vêm em matérias que você sabe bem, em matérias que você manja. Então, se por exemplo você sempre tira 8 de 10 em direito constitucional, por mais que as questões de constitucional estejam difíceis, você vai tentar manter esses 8 de 10. Então, estratégia de manutenção, certo? Perfeito. Vamos passar agora com as oportunidades. Questões fáceis de matérias que você não sabe muito bem. Você pode crescer a sua nota. Você sempre tirava 2 ou 3, você pode tirar 6, 7. Então você pode crescer a sua nota. Questões fáceis de matérias que você manda bem. Se você sempre tirava 8 de 10 de constitucional, conforme o exemplo anterior, você pode tirar 10, você pode gabaritar. E a principal relação de diferença entre crescimento e desenvolvimento é muito simples. Crianças crescem, adultos se desenvolvem. Crescimento eu falo das fases iniciais, desenvolvimento falo das fases seguintes, certo? Vamos pegar algumas estratégias. Bom, Marco, como é que as questões aparecem aqui? De cara, elas aparecem bem simples. Vai colocar a matriz e vai falar sobre os cruzamentos. Numa ameaça, quando se cruza com uma fraqueza, eu tenho uma estratégia de sobrevivência. E aí você mata certo? Então, de maneira geral, quando você vai ver uma questão de SWOT, eu sempre indico fortemente que você faça a matriz e depois vá assinalando as questões relacionadas ao que a matriz diz como certo, ou como verdadeiro ou como falso. Certo? Então, de maneira geral, esses são o comportamento das questões mais simples. Quando você vai um pouquinho mais adiante, aí, questões mais de analista e tudo mais, ele vai pedir para você quais são os tipos de estratégias. Vai falar, tá, sobrevivência, mas amigão, me dá um exemplo de estratégia de sobrevivência. Então vamos lá. Estratégia de sobrevivência diz respeito principalmente a estratégias de desinvestimento, o que significa dizer diminuir a participação da organização no mercado, certo? A minha organização tem 80 funcionários com o intuito de utilizar uma estratégia de sobrevivência, porque temos uma crise, perceba, uma crise, ameaça, estratégia de sobrevivência, eu vou diminuir para 60 funcionários, estratégia de desinvestimento, estratégia de sobrevivência, certo? Então esse é um exemplo. Um exemplo de uma estratégia de manutenção significa dizer o seguinte: a gente passa por uma crise, mas nós não temos uma fraqueza, nós temos uma força relacionada a essa crise. Então eu vou manter os meus 80 funcionários, uma estratégia de manutenção. Não vou contratar mais, então eu cesso as contratações, mas também não vou demitir ninguém. Estratégia de manutenção, vou continuar atuando nesse mercado, certo? Bom, em relação aqui agora a oportunidades, estratégias de crescimento. Aqui bastante cuidado com a pegadinha. Crescimento, abertura de filiais. Desenvolvimento, abertura de novas filiais. Volta aqui. Crescimento, abertura de filiais. Desenvolvimento, abertura de novas filiais. O que significa dizer que no crescimento eu tenho só a matriz e eu vou abrir as primeiras filiais. No desenvolvimento, eu já tenho filiais e abro novas filiais. Então você percebe claramente a distinção de crescimento com desenvolvimento, certo? Então é importante que você pegue nessa matriz alguns detalhes, e esses detalhes são fundamentais.
Marco, as primeiras... Marco, eu não estou conseguindo compreender como que isso pode aparecer em relação conceitual. As primeiras questões vão falar sobre a geral da matriz. Exemplo, a matriz SWOT é uma matriz que visa fazer uma análise situacional relacionando o ambiente interno com o ambiente externo. É uma matriz prescritiva, o que significa dizer que serve para qualquer organização. Até aí tá certo. Até aí tá certo. Já que serve para qualquer tipo de organização, quando uma ameaça se configura para uma organização, essa sempre será uma ameaça para qualquer tipo de organização? Certo ou errado? Errado, por quê? Porque depende da organização os quadrantes de fora. Então os quadrantes de fora dependem da organização. Para você, uma matéria que você manda mal, outra matéria você manda bem. Talvez para o seu colega, para o seu amigo, ele mande bem em outra matéria e mal nessa matéria que você manda bem. Então, depende muito do que é fraqueza, do que é força, assim, do que é ameaça, do que é oportunidade. Para você uma questão pode ser difícil, para outra pessoa a questão não é tão difícil assim, certo? Então é importante que você configure, que você feche bem esse entendimento. Valeu, pessoal! Próxima aula a gente vai falar das 5 forças de Porter, uma outra ferramenta importante. Continua com a gente. Um grande abraço e até mais.